As suas perguntas vão ser lidas aqui, o Renato vai responder ou não, né? Aí é com ele, se ele quer responder o que a gente pergunta ou não, mas a conversa se dá virtualmente, mas de forma horizontal, né? Assim, sem a participação do público não tem sessão, só tem o visionamento do filme mesmo. Renato Prata Biar, eu tenho uma colinha aqui, mas o Renato Prata Biar é historiador, é cineasta, é pós-graduado em filosofia, lançou recentemente um documentário de média-metragem sobre trabalhadores da saúde em tempos de pandemia, né, sobre trabalhadores da linha de frente da pandemia. Renato, como é que você está? Prazer ter você aqui. Fala um pouco sobre esse teu filme novo que tá online, né? A gente consegue acessar pelo YouTube, se eu não estou enganado. Eu não sei se no seu canal ou se no canal da Fiocruz. Bom, boa noite aí a todas e todos. Agradeço aí pelo convite, né? Satisfação estar aí falando contigo, Sandinho, também, que admiro também o teu trabalho. E é isso, assim, né? Esse trabalho que você está comentando aí foi meu mais recente filme, né? Esse média-metragem. E ele está, de fato, só no canal da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, que é a sigla, ESJV, Fiocruz, lá no YouTube, né, que foi um filme, eles fizeram uma grande pesquisa, na verdade, lá, sobre os trabalhadores da saúde, né, em tempo de pandemia, e o projeto de audiovisual ficou por minha conta, e a gente acabou fazendo esse documentário aí. Eles queriam um filme, na verdade, eles queriam um vídeo institucional para ilustrar a pesquisa, né, que eles haviam feito, e aí eu cheguei com a ideia, falei, eu acho que cabe um filme aqui, vai ficar bom, hein? Então, assim, e era para ser um curta, mas para tu ter uma ideia, cara, o material que a gente conseguiu de conversas com as personagens lá, com os profissionais, foi tão rico que não tinha como transformar aquilo num curta de 20 minutos, 30 minutos que fosse. Né? Os depoimentos foram sensacionais, assim, então a gente ficou com material só de entrevista de 8 horas na mão, então foi realmente, não tinha como, sabe? E é isso, está disponível lá, não está no meu canal, porque foi um filme que foi encomendado pela Fiocruz, né? Então a gente deixou de exclusivo no canal deles mesmo. Não, maravilha, assim. Eu acho que às vezes é um pouco na contramão. A gente vai conversar sobre isso depois do filme, senão a gente entra um pouco, mas é importante ouvir, né? Eu acho que, de alguma forma, o teu cinema ele exercita um pouco essa escuta, né? Assim, vamos conversar com as pessoas para que elas falem para a gente sobre a condição de trabalho delas e como eles estão lidando com isso. Você tem um cinema voltado para a causa trabalhadora, né? Para a causa operária moderna. Vamos olhar para o Vidas Entregues agora, que está nessa dia de motoboy na CPI, né? Teve essa coincidência aí hoje. Simbolicamente, né? Simbolicamente, né? Como o motoboy é tratado, né? De forma geral, né? Assim, que perguntas se faz para um motoboy que simplesmente tem um serviço de pagar contas e devolver o boleto pago para o seu empregador. Né? As pessoas perguntam para o motoboy coisas que deveriam perguntar para o chefe dele ou para o administrativo da empresa. Mas, enfim, vamos para o Vidas Entregues. A gente conversa um pouco sobre essa questão da precarização do trabalho e na volta, né, do filme. Beleza. Vamos lá, Felipe, dá um play aí pra gente, por favor. Esse filme é 19, né? 19 e 18.
19. Na verdade, o filme é de dezembro de 19. Então, assim, ele logo depois chegou a pandemia em março de 2020, né? Mas aí, respondendo a tua pergunta, eu mantive um contato com os 3 até um certo tempo, mas eu tive um problema com o meu celular, que morreu, assim, apagou tudo, eu perdi o aparelho, e quando eu comprei outro aparelho e botei o chip novamente, o Vitor e o Fabrício não estavam, o contato deles não estava no chip, estava na memória do telefone que morreu. E aí eu fiquei com contato só com a Bianca, que aí com ela eu tenho conversado, assim, eu sempre falo com ela, a gente sempre conversa, e de fato ela tem retratado que piorou demais, assim, e para completar, no mês retrasado, se eu não me engano, ainda roubaram a bicicleta dela. São vários problemas, né? São vários percalços, porque eles têm que virar cliente do banco, né? Quem não tem bicicleta, quem não tem a moto, né? O cara tem que virar cliente do banco para poder usar aquelas bicicletas que o banco disponibiliza, né? Então já perde um dinheirinho ali. E se bobear também na abertura de conta e tal. E eu estava vendo que agora o governo também quer que eles virem MEI, né? Uhum. Esse discurso do empreendedor, né? Quer tornar obrigatório isso. É obrigatório, a fábula, que aí o RAP, a empresa que for, não tem compromisso mais, né? Nenhum. Exato. Já não tem mesmo, né, na verdade. Não tem. Não tem nenhuma. Na verdade, uma coisa que eu sempre relato é isso, que, na verdade, o próprio custo que eles têm para se manter trabalhando, né, que antigamente você, pelo menos, a empresa fornecia, digamos assim, os meios para você poder trabalhar ali, né, digamos assim, em termos econômicos, o capital constante era por conta delas. Agora nem isso, assim, né, porque eles não fornecem a bicicleta. Então, ou eles têm que comprar e arcar com a manutenção, ou eles têm que alugar a bicicleta e ficar fazendo propaganda do Itaú pela cidade, né? Mas aí, não só isso, existe também aquela questão de que é um tipo de atividade, de trabalho, que se eles não tiverem, por exemplo, um celular, e não pode ser qualquer celular, tem que ser um celular compatível com essas novas tecnologias, eles também não trabalham. Mas se eles tiverem um celular e não tiverem condições de pagar um plano de internet, que também é necessário, eles também não conseguem trabalhar, né? Então, assim, e aí fora o custo de passagem, alimentação, né? Tudo por conta deles, assim, não tem lugares para usar o banheiro, muitas empresas e lojas e restaurantes para que eles trabalham não deixam sequer eles utilizarem o banheiro, então recarregar o telefone também, coisas que são simples no dia a dia, para eles é complicado, a beça, né? Surgiu aí, viralizou um vídeo agora há pouco tempo, de algumas semanas, né, de um cara do shopping pagando uma geral para o entregador porque ele estava sentado na porta lá do shopping carregando o telefone dele, né, e o cara deu um esculacho nele falando, a gente não paga não sei quantos mil de aluguel aqui para você ficar aqui sentado carregando teu telefone não e tal. Então assim, cara, são as tarefas que parecem mínimas para nós, para eles tudo fica complexo, né? E sem contar que, por exemplo, alguns deles dizem que não tem patrão, mas eu nunca vi uma categoria que tivesse tanto patrão como eles, na verdade, né? Porque para além dos próprios aplicativos, e geralmente eles trabalham para 3, 4 aplicativos, não é um só, né? Tem as redes de lanchonetes, restaurantes, supermercados, farmácias, tudo isso que utiliza o serviço deles também, mas que nenhum deles tem qualquer ligação, né, qualquer responsabilidade por esses trabalhadores, né? O cliente também, né? Porque se o cliente não ficar satisfeito, ele vai lá e dá uma nota baixa. E aí esse cara toma um bloco ou perde de vez a chance de trabalhar com o aplicativo, né? Exato. Eles chamam de bloqueio branco isso aí. Eles não sabem... O nome é bom. O nome é muito bom. E aí é isso, eles não sabem, às vezes, nem o motivo pelo qual foi bloqueado. Não foi com a tua cara, né? Assim, tipo, não foi com a tua cara, você não foi gentil como eu achei que você deveria ser comigo, e aí você toma
um bloco, assim. E é uma coisa que parece que não tem volta, né? A sensação que dá que o processo é esse, né? E é muito não, louco não tem volta porque... Não, Te cortei, só desculpa. completar que é muito louco porque o que é vendido para a gente que não está trabalhando com isso, e que às vezes é consumidor do serviço, é que é um grande lance, né? É um grande lance para todo mundo, é aquele negócio mágico que todo mundo ganha, né? E o teu filme vai dizer justamente o contrário, ó, não é bom não, assim, é porque a gente vai porque a gente não tem para onde ir, né? Assim, Eu queria falar que assim, não só não tem volta, como isso, na verdade, está se espalhando para outras categorias, né? Se engana quem pensa que a uberização chegou só para os motoristas e entregadores, né? Não, a uberização, o que você já tem aí de outras categorias que estão sendo vítimas desse processo de trabalho, aí você vai pegar aí cuidadores de idosos, babás, pessoal da saúde, hotelaria, está tendo muito isso, né? E você simplesmente se cadastra lá e fica esperando a oportunidade de ser chamado para trabalhar, né? Tem os contratos intermitentes também. Então, quer dizer, você acaba, no próprio audiovisual está acontecendo isso também. O que tem aí de freelancer fixo, virou moda isso, né? O freelancer, geralmente, o nome já dizia tudo, né? Mas tem o freelancer fixo, para não assinar a carteira, o cara paga um determinado valor por mês para segurar o profissional ali para ele, mas não assina a carteira dele. E aí complementa com um determinado trabalho que ele faça, vai lá pagar uma taxa. Então, a coisa, na verdade, está caminhando, né, para a uberização para ser uma tendência. Ela já é uma tendência, está se espalhando para outras categorias, né? Isso é que a gente tem que ficar atento, professor, pessoal da educação, né? Então já está todo mundo já devidamente sendo incluído nesse processo de uberização do trabalho, né? Pois é, eu acho até que falando assim da parte cultural que me cabe, que é o audiovisual, eu acho que a gente lançou isso há 20 anos atrás, né? Porque desde que eu começo a estudar esse negócio em 2004 e vou estagiando e trabalhando com isso ali a partir de 2005, e eu acho que desde o meu primeiro trabalho eu tive que emitir nota, né? Sem saber como emitir nota. Tipo, descobri pela necessidade, né? E aí, assim, naquela época não tinha MEI, tinha umas empresas colaborativas, mas assim, você estava sempre perdendo 10%, vinha aquela RPA, você perdia 20 a 30%, né? É uma coisa, para o nosso setor, a gente já está, infelizmente, bem acostumado, né? E acho que nos últimos 3, 4 anos isso se alastrou mesmo, e enfim, pelo menos por gestão de governo, a gente não tem outro tipo de incentivo, né? A gente não vai avançar, né? Eu estava lendo outro dia que o Elon Musk falou que já está perto de fazer o protótipo do robô humano dele, e que o robô humano vai ser um robô para trabalhos pesados. Não sei se você já viu isso, né? Não, não vi. Mas tem o Uber também, pô. O Uber lançou um carro sem precisar de motorista, né? Mas num teste que eles fizeram lá na Alemanha, o carro acabou atropelando uma pessoa, né? Matou, e aí eles deram uma recuada, mas tem isso também. É importante essa questão que você falou aí, disso já foi lançado, já as raízes disso há alguns anos atrás, porque de fato nada começa de agora, né? Na verdade, isso é todo um processo de retirada de direito, de precarização do trabalho, né? A gente pega aí a fase de terceirização, que o que é a terceirização, se não baixo salário, retirada de direito, né? Superexploração do trabalho, e etc. Eu falo isso de forma bem tranquila, porque, por exemplo, em relação a terceirizado, eu fui terceirizado de 2012 para 2015, né? Estava desempregado na época que surgiu essa oportunidade, eu falei, pô, tem que cair dentro. E fiquei 3 anos trabalhando como terceirizado, como assistente administrativo, num colégio ali na FATEC, ali na Mangueira, ali em São Cristóvão, por ali. E, cara, é isso, assim, para tu ter uma ideia, eu comecei lá trabalhando na direção, ajudando na direção, na parte administrativa.
depois eu fui para o departamento pessoal, depois eu fui para o setor de patrimônio, só que sem deixar de trabalhar para os outros setores. Ou seja, eu ia aprendendo o trabalho de um setor, eles falavam, beleza, teu trabalho tá bacana e tal, mas tu vai passar lá para o setor de patrimônio, mas você vai continuar vindo aqui para dar uma ajeitada nas coisas e tal. Então, tu vai, sabe, e teve um momento lá em que eles me pediram até para ajudar a esvaziar os latões de lixo do colégio, porque não tinha gente da limpeza suficiente para fazer. Então, assim, para mim era meio confuso aquilo, que eu falava assim, quando eu via o contrato de trabalho, um terceirizado sai muito mais caro do que um trabalhador, de fato, contratado diretamente. E eu falava, pô, mas qual é a vantagem, então, de ter um terceirizado? E aí eu fui descobrir na pele, que é óbvio que você contrata um terceirizado para fazer o trabalho de 4, 5 trabalhadores. Então vale a pena você pagar o dobro, né? Eles ganham, né? Eles economizam, a empresa terceirizada ganha, te paga uma mixaria, eu ganhava um salário mínimo lá, entendeu? E você é explorado e faz o trabalho de 4, 5 pessoas. Né? E essa questão da tecnologia envolvida, eu lembro muito também do caso quando surgiu o Nextel, aquele radinho, né? Que tinha um amigo meu que trabalhava no aeroporto, e ele ficou todo orgulhoso, porque a empresa deu para ele o Nextel. Né? E ele, pô, aí nem pago mais conta de telefone, agora é rádio e tal, isso aqui. Só que quando eu chegava de madrugada em casa, às vezes, aí eu via ele da varanda de casa, lá, ó, no Nextel falando, resolvendo problema dentro da empresa. Ele não, era 24 horas por dia. Ele não tinha mais o horário determinado de trabalho, entende? Então, assim, isso já do lado de trás. Então o cara chegava, tinha que acordar, sair do quarto para não acordar a esposa dele, e ficava da varanda da casa dele resolvendo pendenga da empresa. Entendeu? Então isso é todo um processo que a gente... Né, se o governo não vai tomando providência, quando na verdade ele vai até incentivando tudo isso, né, acaba, meu amigo, que a coisa só vai crescendo, é avalanche mesmo. Que é terrível falar isso, porque eu me sinto a pessoa menos otimista do mundo, mas assim, não... o que fazer, né? É um negócio que fica assim, cara, o que fazer, né? Como a gente vai conseguir se virar? Eu realmente não sei, porque eu não tem, né? Eu estava assistindo, eu tenho acompanhado desde quando teve a primeira manifestação, que eu acho que começa aqui no Rio, né? Primeira paralisação dos entregadores de aplicativos, se não estou enganado, ela começa aqui no Rio, depois ela ganha força em São Paulo, né? E aí eu estava acompanhando até outro dia o lance da prisão do Galo, né? Que o Galo é o líder sindical dos tempos modernos, acho que a gente pode dizer assim, porque ele é uma liderança espontânea dos entregadores de São Paulo, né? Eu acho que ele comunica com o Brasil inteiro hoje em dia, né? Acho que a gente sem dúvida. O Galo é uma espécie de... E as pessoas estavam loucas, né? O Estado estava louco para prender o Galo, né? Assim, então, a primeira coisa que eles conseguiram vincular o Galo à questão lá da estátua do Borba Gato que pegou fogo, o Galo foi preso em 2 horas, né? Assim, ele ficou preso durante um bom tempo. Que ainda prenderam a esposa dele. Prenderam todo mundo. Que nem tava. Assim. Então, a gente tá... Deixa quem tiver curiosidade, dar uma procurada no Galo no Instagram também, que por ele você consegue se informar um pouco sobre o que está acontecendo. O estado de exceção sempre foi a regra para os mais pobres, né, cara? Isso aí não tem pra onde correr, entende? Porra, isso aí, para os mais pobres, para os pretos, para os moradores de favela, periferia, é sempre estado de exceção. Né? É que quando o estado de exceção se aproxima da classe média, é que ela quica. Né? Opa, com a gente também não, pô. Aí é fascismo. Né? Mas se for só para a população mais pobre, isso aí é natural, porque, pô, né? É assim mesmo, as coisas são assim e tal. Então tem essa questão também que é importante. A gente tem que ficar atento a isso, né? Não tem jeito, por mais desesperador que seja, né? E essa questão dos serviços, né? Porque a economia agora vai ser baseada em serviço, não tem muito jeito, né? Então, tudo prestador de serviço. Em 2019, eu estava fazendo curadoria para o Festival Visões Periféricas e tinha um programa que tinha um documentário que eu achei que me interessava muito, que era um documentário sobre o Sindicato das Empregadas Domésticas.
que é uma coisa que surgiu aqui no Rio de Janeiro há, sei lá, 30 anos, e era muito forte no Brasil e na América do Sul. Assim, essas mulheres aqui do Rio de Janeiro, o sindicato funcionava numa casa, acho que é Madureira, se não for, elas me desculpem, mas o discurso era esse, a gente conversou e falou, olha, tem muita patroa transformando empregada doméstica em MEI, e a gente está alertando para elas não aceitarem. Isso foi em 2019. A gente tem várias brigas judiciais, porque a própria patroa paga a mensalidade do MEI, que na época era 40 e poucos reais, só que aí depois a empregada é demitida e ela não tem direito a nada, ela tem que procurar o auxílio dela pelo MEI e tal, assim. Elas vêm conversar com a gente depois que são demitidas e a gente tenta ajudar, mas a gente não tem muito o que fazer, né? Porque... E agora, recentemente, pesquisando, eu vi que tem aplicativo para empregada doméstica, tem aplicativo para tudo isso que você já falou aí também, né? Essa economia dos apps, né? Que alguém ganha muito dinheiro, ninguém identifica o outro, né? Mas tem uma classe trabalhadora que está embaixo, que está muito ferrada nesse rolê todo, né? E entra o processo de desindustrialização, né, cara? Então, assim, se a gente não tem indústria, bicho, vai cair para o setor de serviço mesmo, vai cair, para isso mesmo, é mineração, sabe? Essas paradas aí, não tem, sabe? É só voltado, agronegócio, entende? Porque... o discurso do grafeno não é à toa, né? Levantar as pesquisas de empresas de universidades particulares sobre grafeno não é uma coisa que vem por acaso, assim. Pedrinha azul lá no começo. O Renato, uma coisa que eu fiquei olhando, assim, assistindo os teus filmes, uma curiosidade que me veio é o quanto de Coutinho tem no teu cinema? Quanto Eduardo Coutinho te influenciou, cara, assim, nessa... Não sei se para ser cineasta, para ser documentarista, né, mas nessa tua trajetória de documentarista. Cara, o Coutinho, assim, eu vou te falar, não para ser cineasta, porque eu já tinha decidido isso e eu ainda não conhecia o Coutinho, né? Mas, sem dúvida, depois que eu conheci o Coutinho, e aí, assim, por exemplo, a partir do meu segundo filme, que foi o Vidas Entregues, depois veio Incluídos e o Saúde Sem Máscara, né? Tirando só o luto que segue, que eu ainda não, nessa época, ainda não tinha muito conhecimento do Coutinho. Já tinha visto alguma coisa dele, mas não tinha muito essa influência. Mas a partir dali, cara, é muita influência. Eu costumo dizer que é sempre assim, é sempre com o Coutinho ou contra ele, mas nunca sem ele, entendeu? Então, assim, eu me debato com algumas coisas em relação ao Coutinho, né, algumas divergências e tal. Não pretendo fazer um cinema copiando o Coutinho, mas eu acho que a influência dele é imprescindível, assim, ainda mais para o que eu quero fazer e o que eu venho fazendo. Mas alguém que eu tenho a máxima admiração e respeito. Acho que ele trouxe um método, uma estética nova e arriscou muita coisa e testou muita coisa nos filmes dele, né? Alguém fazer um filme, cara, sem movimento de câmera, sem música, sem imagem de apoio, e aquilo continuar a ser cinema, não é pouca coisa, né? Você olha um filme do Coutinho, aquilo é um filme, né? Não é um programa jornalístico de entrevista. O cara consegue, né, fazer isso. Então, eu sempre dialogo com ele, assim, nos meus filmes. Ele tá no momento de filmagem, das conversas, na montagem, edição, eu estou sempre dialogando aqui mentalmente com o Coutinho, né? É sem dúvida a minha maior referência, assim, cara. Não, eu perguntei porque o Coutinho também é uma referência para mim. E é exatamente o que você falou, né? Assim, o Coutinho ele vai trazer uma outra vertente para um cinema, é muito particular, é muito dele, né? Eu queria te perguntar como é que você está lidando com isso na construção dos teus filmes, que é... Não sei se resistir é a palavra certa, Renato, mas é essa escolha, né, de ouvir o personagem, de ter o personagem no quadro e não buscar as relações de hiperlink, sabe? Não sei se hiperlink é a palavra correta, mas a gente tem cada vez mais uma necessidade de trazer para o cinema
eu não sei se a gente tem uma cada vez mais necessidade, ou se está sendo imposto e os realizadores estão comprando isso, uma lógica que é meio que de internet, né? Isso é muito louco, né? Porque o cinema ele não vai obedecer à lógica da TV, né? Isso é uma coisa, estudando os processos do cinema, ele sempre questionou a TV e mesmo os filmes mais populares não tem tanto essa linha televisiva. Talvez uma coisa ou outra de humor, mas você sabe que aquilo é cinema, né? Uhum. Agora, eu tenho percebido, inclusive nos documentários, essa construção estética de internet, que é da agilidade, que é de muitos efeitos de transição, que é de tentar forçar uma dinâmica para que o espectador não se canse, né? E isso é uma coisa que me incomoda um pouco, eu não gosto disso. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Você está refletindo sobre isso? Você está indo para esse caminho também? Como é que você está vendo o teu próximo filme? Não, cara, eu acho que tudo que trata da imagem acaba influenciando o cinema de alguma forma, né? E o cinema se alimenta disso também, né? Então, assim, acho que eu tenho tentado refletir bastante sobre essa questão. Por exemplo, a gente hoje tem uma quantidade de imagens produzidas por todo mundo que tem um celular e que tira foto, que faz um vídeo. As pessoas estão editando esses vídeos nos próprios celulares, né, e fazendo microfilmes ali, etc., né, pequenos filmes e tal. E isso, de alguma forma, isso vai interferir na linguagem cinematográfica, não tem dúvida. Agora, como se falou, assim, vai ser cinema, entende? E não só no cinema. Hoje, eu estava conversando hoje ainda com um amigo meu, que a gente sempre troca ideia sobre as questões, a influência hoje das imagens de celular no jornalismo, por exemplo, né? Então você vê um jornalismo da Globo, né, um jornal nacional da vida, exibir um vídeo na vertical, todo tremido, fora de foco, mas para dar a notícia, né, para ilustrar a notícia, porque alguém filmou, né? Então, e aí eles, inclusive, colocam, né, os créditos das pessoas, aparece o nome das pessoas, quem fez a imagem, etc. E de alguma forma, cara, é isso que eu falo, assim, porque eles estão antenados com isso, né? Então, hoje ninguém mais estranha ver uma imagem de internet, de celular, num telejornal, e acredito que isso vai acontecer com o cinema também, né? Então, só que aí é aquilo, a gente tem, nem toda imagem é cinematográfica, mas ela tem aquele potencial ali, né? Depende da forma como a gente vai utilizar, né? Agora, o cinema também tem algo que eu acho que a internet trouxe, cara, que assim, o cinema ele sempre é fincado naquele tripé, né? Produção, distribuição e exibição. Então, quando você conseguia quebrar um pé daquele ali, produzir, até distribuir, você fazia teu filme no maior sufoco e tal, mas chegava na exibição, você não tem sala. E hoje em dia tem as plataformas, entende? E óbvio que não é a mesma coisa que você estar numa sala de cinema, mas eu acho que é isso aí, a gente tem que estar atento a essas mudanças. Porque se a gente for parar para pensar, né, as pessoas mais pobres já estavam excluídas do cinema. Elas veem cinema na TV de casa, né? Muita gente, a maior parte, ainda mais agora que a miséria vem aumentando e tudo, quem é que tem aí R$100 para gastar num dia para ir no cinema levando a esposa e um filho? Você paga R$30, R$40 de entrada, vai comer, vai pegar um ônibus depois, para ir para casa, etc. Você gasta R$100 fácil. Quem é que tem R$100 para gastar num dia para ir ao cinema? Então, de alguma forma, o cinema é uma arte popular, mas, a sala de cinema não é tão popular assim, né? Então, esses mecanismos, né, de internet, essas plataformas, acho que, de alguma forma, meio que democratizou isso. Ou, pelo menos, é o que eu falei, assim, até quando eu fiz o Vidas Entregues, e eu mostrei para algumas pessoas, né, da área do cinema e tal, olha aí, cara, fizemos esse filme. E as pessoas, tu tá maluco? Como é que tu vai botar um filme desse no YouTube? Tu tinha que frequentar festival com esse filme, que, tu ia pegar uns prêmios aí e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, eu acho maneiro demais frequentar festival, eu acho maneiro ganhar, ter o teu trabalho reconhecido, mas eu tenho algo assim que eu quero que meu filme seja visto.
e pelo máximo de número de pessoas possível. Então, assim, se eu deixasse ele, por exemplo, geralmente as pessoas trabalham de 1 a 2 anos com seus filmes em festival, né? O filme vai completar 2 anos agora em dezembro, né? E só no YouTube, sem contar as outras plataformas, ele já passou de 105 mil visualizações. E deu, sabe, fiz várias lives, sabe, pô, debates. Eu sei de pessoas que passam esse filme em sala de aula para debater com seus alunos e tal. Então, cara, essa é a função primordial, né? Então, assim, infelizmente também tem regras em festivais que eu acho que tem que ser quebradas. Ah, o filme tem que ser inédito. Então não pode estar no YouTube e não entra no festival. Pô, peraí, pô. Entendeu? Aí eu acho que esse tipo de coisa tem que ser quebrado, tem que ser revista, né? Entendeu? Porque eu quero que o filme seja visto, eu quero que o filme seja criticado, seja apreciado, sabe? Então, é o que eu costumo falar que quando eu lancei o Vidas Entregues, e depois de um tempo, fazendo uma pesquisa na internet, eu encontrei o filme no Jornal dos Motoboys em São Paulo, sendo indicado para ver, para assistir, né? Aí, galera, o filme aí sobre a nossa categoria. Eu falei, pô, ganhei meu Oscar, meu Cannes é esse aqui, mano, entendeu? Ganhei Cannes, porra, porque a própria categoria viu um filme, se identificou com ela e falou, não, é isso aí, nossa realidade é essa aí mesmo. Então, isso eu teria perdido. Porque se eu lanço o filme agora, olha quanta coisa já aconteceu com essa categoria de um ano para cá, né? Eu participei outro dia de uma live com o Galo, né? Fiz uma live, o Galo, antes dele ser preso, né? E aí a gente estava fazendo uma live e era sobre o filme também. E aí a menina que estava na coordenação perguntou, e aí, Galo, você já assistiu Vidas Entregues? O que você achou? E, cara, a resposta dele, eu fiquei, assim, muito feliz, cara, com a resposta dele, né? Porque ele falou assim, eu já assisti, gostei muito, mas, assim, na época eu estava começando meio que a trabalhar de entregador, e aí ele falou assim, e aí eu já tinha algumas falas um pouco críticas, a galera me perguntava assim, e aí, Galo, como é que é trabalhar de entregador? E aí ele é muito inteligente, né, cara? Ele é sagaz demais. Aí ele, porra, trabalhar de entregador é foda. Mas eu falava isso porque foda tem dois sentidos. Pode ser foda que é muito bom e pode ser foda porque é uma pedreira e ninguém aguenta isso. Só que ele falou assim, aí ele falou, porra, as pessoas, eu tô falando e as pessoas começam a me perguntar, eu tenho que procurar conhecer um pouco melhor e tal. E aí ele falou, e aí eu fui fazer pesquisa na internet, que hoje em dia todo mundo faz, quer saber de um assunto, vai na internet e se deparou com um filme. E aí ele falou, e aí depois que eu assisti o Vidas Entregues, eu pensei assim, porra, é isso aí o caminho que eu tenho que traçar. São esses os temas que eu tenho que conversar com a minha categoria. É esse o tema que tem que ser debatido. É essa questão aí. Então, cara, aquilo me deixou extremamente realizado, assim, né? Não sem nenhuma pretensão, o Galo não seria o Galo se não tivesse visto Vidas Entregues. Não é isso. Mas, assim, saber dessa contribuição, quantos outros galos, entre aspas, não influenciou também, sabe? Então, acho que é isso, aí o cinema está cumprindo a sua função, sabe? E isso não aconteceria se eu tivesse mantido o filme apenas no público dos festivais, que a gente sabe que são cinéfilos, são pessoas da área, etc., né? E que eu quero também que assistam ao filme, né? Que eu quero que façam suas críticas, que eu quero que apreciem o filme, mas eu quero ir mais além disso. Eu acho que o cinema, de fato, tem que se tornar uma arte popular, e essa questão da internet está possibilitando isso, pelo menos para as pessoas que têm acesso à internet, que a gente também não pode se iludir de que todo mundo tem internet hoje em dia, todo mundo tem celular e etc., né? Isso é uma coisa que a pandemia deixou claro para todo mundo, né? Esses discursos ilusórios, alguns foram caindo justamente por isso, né? Porque nem todo mundo tem acesso à internet, e quem tem acesso à internet pré-paga. Internet com banda larga. E tem lugar que você tem acesso à internet com banda larga, mas a qualidade também não é boa. Né? Então, assim, existem vários níveis, né, de que tipo de acesso se tem. Eu acho muito legal. Eu fui olhar o teu canal. Eu olho o teu canal já há algum tempo, assim, né? E você tem muito público, né? Para documentário e tal. Pô, que maneiro, porque se ele estivesse batalhando no festival, ele não ia ter esse público, né? Tipo, Exatamente. Então não ia. Mas o público existe, né? Uma coisa que eu tenho falado até com os amigos.
mesmo nessa discussão de linguagem até, porque eu falo, cara, não, as pessoas querem ouvir as outras, sim, né? Esse cinema que se propõe a ouvir o outro mais do que acelerar e de fazer transições e de fazer efeitos para o espectador ficar engajado, né? Esse cinema tem lugar, né? Tipo, pô, os podcasts estão bombando, né, cara? Tem podcast com episódio de 4 horas com 2 milhões de views. É. E como documentarista eu acho isso uma delícia, cara, porque é isso que me interessa, assim, é ouvir o outro falar, sabe? Então tô visando muito isso, tô pensando muito nesse lugar hoje em dia, cara. E nada mais coutinhiano do que isso, né? Vamos Nada ouvir as mais pessoas falarem, né? do que isso, vamos ouvir, né, cara? Vamos Uma coisa trabalhar que eu para abro o mão, outro. e uma coisa que eu abro mão total, assim, nos meus filmes e volta e meia alguém fala isso pra mim, né, querendo dar isso como uma ideia, fala assim, pô, mas se você tivesse chamado um especialista para falar ali, sabe, porra, por exemplo, um sociólogo do trabalho ali e tal, porra, seria maneiro, porque eu falo, cara, eu não quero dar informação para vocês, eu quero passar as experiências dessas pessoas para vocês. E só quem tem condições de passar essas experiências são eles próprios que vivem isso. Até porque leio, gosto dos intelectuais, eu, obviamente me alimento também dessa questão da teoria, né? Mas ali não, porque eu acho que se eu boto ali um intelectual, um acadêmico, para falar no Vidas Entregues, para falar no Incluídos ou no Saúde Sem Máscara, eu de alguma forma eu estou diminuindo a importância do depoimento que eu peguei ali. De alguma forma eu estou colocando ali como se a fala deles não fosse suficiente para que você conhecesse a realidade deles através deles mesmos. Então tem que vir um intérprete, um intelectual para agora falar, olha, o que vocês acabaram de ver aqui é o seguinte, se trata disso e daquilo e tal, e aí, né, dá aquela áurea de, porra, o conhecimento chegou. Não, e o conhecimento está com eles também. Né? O conhecimento, os trabalhadores têm o conhecimento da sua situação. Né? Então, porra, eu não abro mão disso. Assim, eu quero ouvir apenas as categorias com as quais eu trabalho. Eu quero ouvir só os trabalhadores. Né? Não pretendo, em momento algum, usar desse artifício de colocar intelectuais, sociólogos, para informar, até porque eu acho que é isso. Assim, o cinema não tem obrigação de dar informação. Né? Eu acho que a gente tem que buscar exatamente fazer com que eles consigam passar suas experiências, né? Que é muito mais forte do que meras informações. Né? E isso é o que eu tento buscar, cara. Não, total, foi ótimo você ter tocado nisso, porque eu justamente te perguntar sobre essa relação, né? A gente tem, pelo menos no documentário aqui no Brasil, muito forte essa referência de jornalismo, né? Que são dois aspectos, né? Um é que você tem que ouvir o lado do outro, quando, cara, o outro não me interessa, né? Me interessa o Renato, não me interessa o patrão do Renato. Né? Assim, e muitas vezes você tem que ter essa palavra do especialista, que é o cara que chancela, né? É o cara que vai dizer, não, realmente, de fato, ele está correto, né, nas questões que envolvem o trabalho dele. É muito bom você ter falado isso, porque como documentarista eu me deparo com isso também, né? Assim, não, E as pessoas cobram a gente de colocar isso. Pô, por que vocês não fizeram isso? A gente sempre tem que explicar, né? Não, mas a gente é documentarista, a gente não é jornalista, né? Quando eu estava olhando assim de novo no teu perfil, eu falei, cara, o Renato é jornalista? Se ele for jornalista, eu vou perguntar para ele se ele é jornalista documentarista ou se ele é documentarista apesar de ser jornalista, né? Porque é justamente para estabelecer essa relação, né, que eu acho muito problemática e que é cultural mesmo, né? Assim, a gente tá tendo um boom dos documentários agora, né? Televisivos, com os canais de streaming, né? As pessoas eu tô vendo, assim, na rua, as pessoas comentarem e falarem sobre os documentários que elas estão vendo na Globoplay. Muitas coisas relacionadas à própria TV, né? Tem um doc do Bussunda, que a pessoa fala, e tem o doc tem o caso Evandro, e aí outro dia eu estava na padaria e ele estava falando, não, o documentário da Juliette. Eu falei, peraí, o documentário da Juliette, como é que é isso daqui? Aí você vai olhar e fala, tá, tudo bem. É uma entrevista ali. É um jornalistão com
uma etiqueta de documentário, uma beleza, né? A gente lida com isso. E a gente vai trazendo isso. Mas, Renato... Só uma coisa rapidinho, Sandino, assim, porque tu tá falando de jornalismo, até, e aí voltando à questão do Coutinho, eu acho que uma das birras que o Coutinho pegou com imagens de apoio é porque as imagens de apoio no jornalismo são, de fato, para comprovar aquilo que a pessoa está falando. É sempre a pessoa está falando sobre uma coisa, mostra a imagem dessa determinada coisa para provar que aquilo que ele falou é verdade. E o Coutinho tinha horror a isso, né, porque ele estava querendo fazer cinema. Mas aí eu discordo dele que, assim, eu não acho que a imagem de apoio sirva apenas para isso. Ela pode ter outra utilidade, ela pode servir de outra forma, ela pode servir de forma poética, né? Ela pode servir não de confirmação daquilo que está falando, né? Mas como um complemento também daquilo que está falando, etc. Então, assim, eu também não quero chegar ao ponto de abrir mão das imagens de apoio, eu acho importante que tenha. No Vidas Entregues você faz o percurso do entregador, né? Uhum. Você introduz o espectador, vendo o filme, a primeira vez que eu vi, eu falei, o que é isso aqui? E aí eu ali entendendo e percebendo o trajeto daquele cara pelo centro do Rio de Janeiro inteiro, até ele, né, sentar para começar a conversar com você. Então, isso traz um algo a mais, né? Isso agrega, né? Não é uma mera... fulano fala da batata e aparece uma batata. Não, exatamente. Linguagem é muito mais. Mas, Renato, eu não sei se a gente conversou sobre isso, mas você é muito dedicado a essa questão do trabalho, né? É o teu norte, por enquanto? É a tua missão como documentarista? Ou você está prevendo outras coisas? Você está buscando outras coisas para além dessa condição que é urgente, né? Que é tratada... Esse eu acho que é o meu caminho, Sandino. Eu não pretendo sair disso, não. Assim, óbvio, assim, não. Falando melhor, eu posso fazer alguns experimentos também, que eu quero fazer outras coisas também, né? Talvez diferente, até que é importante que a gente faça também, até porque, né, como aprendizado e como experiência, é importante experimentar, né? Mas o meu foco é, sim, a questão do trabalho, né? Acho isso muito importante. Acho que há muito tempo já que o trabalho foi deixado de lado no cinema, não de forma absoluta, mas praticamente virou um pano de fundo, uma coisa qualquer. Não se fala muito sobre o mundo do trabalho, quando eu acho que é urgente que a gente fale do mundo do trabalho, né? No trabalho, a gente também forja os nossos valores, né? No trabalho, a gente também aprende, o nosso cotidiano é muito cercado pela questão do trabalho, por causa dos horários, das responsabilidades, etc. Então, o trabalho, ele está o tempo todo no nosso cotidiano, está ligado o tempo todo com a nossa vida, e é através dele que nós sobrevivemos. Não tem, né, ninguém, a não ser o capitalista que ganha dinheiro dormindo, né, a juros, etc., e outras coisas, explorando o trabalho mesmo dos outros. Mas, então, assim, curiosamente, uma das primeiras imagens cinematográfica, né, a primeira dos irmãos Lumière, é a saída de fábrica. Então, assim, voltou a câmera no início, a câmera estava voltada para a classe trabalhadora. Depois você vê um filme como Chaplin, né, do Tempos Modernos, etc., e vários outros, né, que tinham muito forte essa questão do trabalho e que depois foi se perdendo, né, principalmente no pós-guerra, e aí entra década de 70, 80, já entrando no neoliberalismo, e aí quando chega essa era neoliberal, então, meu amigo, aí pós-modernismo na veia, né, assim, e o mundo do trabalho foi absolutamente esquecido, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente voltar nessa pegada, né, do mundo do trabalho, trazer o cinema de volta para o mundo do trabalho, né, e com os trabalhadores e trabalhadoras, né, que eles próprios possam relatar suas experiências, falar das suas dificuldades, das suas, né, então eu pretendo, de fato, continuar nessa pegada, mas nada me impede que eu também, em algum momento, tente. Né? Há pouco tempo eu vi o documentário do Carl Guimarães, que é Andarilhos, não sei se você já viu. E, pô, é maravilhoso, sabe? O documentário, assim,
fotografia belíssima do filme, né? Uma coisa... E ele não faz questão de conversar com as pessoas, ali é mais baseado em imagens mesmo, tá? E me deu vontade de fazer um filme, né, dessa forma, que eu gostei bastante, assim, tá? Então não abro mão, assim, não renego, não vou fazer, mas o meu foco é sim voltado para o mundo do trabalho e pretendo continuar nessa, até o próximo projeto. Você falou aí do Sindicato das Empregadas Domésticas. O meu próximo projeto tem muito a ver com o trabalho doméstico. Não só de empregadas domésticas, mas como motoristas, como, né, as pessoas caseiras, essa galera que trabalha, né, o trabalho doméstico de uma forma mais ampla, assim, e tal, é com eles que eu estou pretendendo fazer um próximo trabalho aí. Ah, maravilha. Tô aguardando desde já para poder ver. Não, eu conheço, eu vi no Festival do Rio, acho que 2005, 2006, uma coisa assim. O Andarilho do Cal Guimarães. Eu gosto, cara, muito do cinema do Cal Guimarães. Eu brinco às vezes com um amigo meu que eu sou o único preto na sala na hora da sessão dos filmes do Cal Guimarães. E o único maluco que veio da periferia, às vezes. Mas eu acho que dá para trazer um pouco também de como ele aborda a linguagem para o teu cinema, para o meu cinema. Sim. Né? Eu acho que o barato é esse. Renato, estamos caminhando para o final aqui, já passamos das 9. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você queira falar? Pô, Sandy, não, acho que o papo aqui tá bom, que eu nem percebi essa hora aqui passar, bicho, mas, assim, pra gente que faz cinema independente, eu só queria pedir esse apoio, assim, da galera que tá assistindo, para quem assistiu o filme. Eu também não gosto de pedir pra galera que assistiu e não gostou para compartilhar. Eu acho que se gostou, compartilha. Se não gostou, tá tudo certo. Não precisa compartilhar. Mas, assim, o compartilhamento é importante, a divulgação do trabalho é importante, né? Até assim também é importante para a gente conseguir também outros trabalhos, né? Foi com a divulgação do meu trabalho que surgiu o contato com a Fiocruz para fazer esse filme aí, do Saúde Sem Máscara. E também para isso, né, cara, para fortalecer esse tipo de cinema que a gente está fazendo aí, né? Então, assim, tem o meu canal lá no YouTube, né, que é Renato Prata BA, e tem todos os meus filmes, menos o Saúde Sem Máscara, que está naquele canal da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, mas os outros 3 estão lá, entendeu? E eu pretendo continuar nessa, assim, fazer um filme, botar lá na internet, botar no canal do YouTube. Então é muito importante esse compartilhamento, as curtidas, os comentários lá, que vão também alavancando os filmes na plataforma. É mais essa força aí, essa ajuda, entendeu? Tem uma coisa que está surgindo em festival que tá engraçado, né? A galera escreve o filme no festival e fica pedindo nas redes sociais, ei, vota lá no meu filme e tal. Falo, não, vai, mano, tem que votar se gostou, porra. Senão vai ganhar o festival quem tem mais seguidores, vai virar essa corrida, então, entendeu? Então, assim, por isso que eu brinco falando, quem não gostar, não precisa compartilhar, mas quem curtir os filmes, quem gostar, quem acha que vale a pena dar uma compartilhada, eu peço essa gentileza aí. E te agradecer, cara, pelo convite aí. Satisfação enorme estar conversando com você aqui. Não, maravilha. Eu faço das tuas as minhas palavras também. Assim, estamos no mesmo barco. Não, obrigado por você ter topado. Assim, foi bem importante. Eu queria muito ter essa conversa aqui contigo. Eu queria muito trazer o teu filme para esse programa de Cinemas Possíveis. Essa é a última edição dessa primeira temporada, né, com o Midrash. Queria agradecer aqui o Midrash também, a janela, né, a possibilidade, o diálogo, né, a liberdade para construir essa curadoria e poder conversar com todos vocês. Né? Foram 4 encontros com, acho que 6 realizadores, né? O Heraldo HB do Mate Congu, o Sandro Garcia do Cinema da Baixada, que é de Belford Roxo, o João Arraiô e a Mariana Maia no segundo dia, o Walter Fernandes no terceiro e você no quarto. A gente tem uma experiência fílmica que começa muito afetuosa e depois vai caindo para os conflitos.
E eu acho que a gente termina justamente no momento em que nós estamos enquanto sociedade, né? Eu acho que o nosso dilema, o que a gente precisa enfrentar, né, dentre tantas coisas, é essa questão da precarização do trabalho mesmo, porque isso influencia na vida de todos nós, né? Mesmo quem tem grana tem que lidar com isso, né? Na medida em que você vê, os colégios vão começar a trabalhar nessa lógica, né? Os professores já estão entrando nesse processo de uberização, a saúde, a pandemia interrompe um processo que a gente vinha de destruição da saúde pública para fortalecer ainda mais a saúde privada, né? A saúde privada ela tende a cada vez mais também lidar e trabalhar nessa plataforma da uberização, nessa lógica de serviço por demanda. E isso implica não em profissionais ruins, mas em profissionais mais cansados, em profissionais mais explorados. E aí, no final, o serviço não fica satisfatório e a gente, enquanto consumidor, vai em cima do profissional. Então, é aquela... É essa lógica mesmo. É a lógica do cachorro que fica correndo atrás do próprio rabo, né? Então, acho que a gente precisa estar atento a isso. Dito tudo isso, Felipe, sujeito oculto que monitora e possibilita o nosso ambiente virtual, muito obrigado pela companhia. Mais uma vez, tradicionalmente, eu já estou extrapolando o nosso tempo, chegando ali 15, 20 minutinhos a mais, mas valeu pela parceria. Obrigado a quem nos vê ao vivo, obrigado a quem está assistindo o arquivo gravado. Como o Renato falou, assista, compartilhe se gostar, comente. Se não gostar, pode comentar também. Não garanto que eu vá responder, mas a insatisfação... O importante é a insatisfação ou a satisfação estar registrada de alguma forma. Você encontra alguns dos meus filmes no canal do YouTube Casa do Sandino, ou no meu Instagram também, que é @AndréSandinoCosta. Agora eu tô assim, Renato, com a pandemia eu entendi que eu precisava me tornar público. Não tem jeito, não tem pra onde correr. Não tem jeito, né? A gente não tem pra onde correr, cara. Eu tô aprendendo. Eu tô em todas as redes sociais também. Twitter, Instagram, Facebook, tem jeito não, cara. Não tem jeito, cara, não tem pra onde correr. Eu não sei usar Twitter, cara. Assim, eu tive há muito tempo atrás, na época eu tinha um cineclube chamado Cineclube Beco do Rato, e o Beco do Rato tinha um Twitter, e de vez em quando eu usava, mas tinha até outra pessoa assim, do grupo que alimentava mais, mas eu achava o Twitter uma área de conflitos só, assim. E aí eu falei, cara, eu não consigo lidar com essa porra aqui, não. Mas aí não tem jeito, né? Veio a pandemia, o que eu vou fazer? Eu não sei. Aí eu organizei o meu canal do YouTube, os filmes estão liberados lá. Algumas coisas que eu estou produzindo já vão para lá, tem coisa que eu vou jogar no Instagram também, já como vídeo para as pessoas verem. E é isso. Então, gente, muito obrigado. Um beijo em todo mundo. Sintam-se todos abraçados. Valeu, Renato. Obrigado, Midrash. Um abraço para a Lilian, nossa coordenadora do Midrash, a quem eu dedico esse abraço com muito carinho, muito respeito, por receber o projeto e deixar que ele acontecesse com a curadoria como eu quis que acontecesse. De verdade é importante. E é isso, gente. Valeu, cara. Obrigadão aí mais uma vez. A todos vocês aí. Estamos juntos.